Vou passar aqui uma pequena orientação, né, e gostaria que você entendesse, né, a maneira que eu estou falando. Às vezes nós notamos assim em determinados pedidos de oração. Claro que você tem o direito de fazer o seu pedido, e isso é o nosso exercício, orar. Mas, por exemplo, você vê que tem, eu oro por, veja bem, eu quero pedir oração por tal pessoa ou pela família que estão passando por lutas e provas. É a mesma coisa na fila da oração. É nosso dever perguntar pelo que está sendo orado. Geralmente eu faço isso, né? Você vai orar pela pessoa, você pergunta: por que você gostaria de oração? Então, você não estranha quando a gente for orar, então a gente perguntar pelo que eu estou orando ou por que você gostaria de oração. Geralmente tem pessoas que dizem, mas lá fora, assim, quando você vem, anota a oração, eu peço oração por fulano de tal. Às vezes a pessoa não está na fé, não está congregando, se desviou, né? E Deus está tratando com aquela pessoa. Então, presta bastante atenção. Há um risco de você estar orando para Deus pedir um alívio, né, pedindo a Deus um alívio para aquela pessoa, e Deus gostaria de tratar com aquela pessoa. Então nós temos que investigar os casos. Às vezes Deus quer tratar com aquela pessoa, você quer desviar a atenção de Deus dela. Às vezes a tua oração não ajuda, a minha oração não ajuda nisso. Então cabe a nós investigar o que está acontecendo, por que ele caiu naquela condição, por que aquilo aconteceu, né? Investiga, e daí até a gente direciona melhor a oração. Tem oração que a gente tem que falar: não, Deus, trata mesmo. Né? Mas a mão de Deus é pesada, se Deus pesar, não tenha medo. Você já não está orando para Deus cuidar da pessoa? Então, as mesmas mãos que cuida e a mesma mão que dá um empurrãozinho. Às vezes a pessoa só está precisando daquele empurrãozinho para vir para o altar, e às vezes a igreja está orando pela pessoa, e a pessoa está lá. Se é um problema de saúde, ela vai voltar à saúde dela, porque essa igreja tem poder na oração. A igreja aqui tem poder. A pessoa vai lá para beber, vai para jogar bola, né? Vai lá falar palavrão, ela não está nem aí. E ri da nossa fé, ri do pastor, ri dos diáconos, ri da igreja. E às vezes a gente encontra pedido de oração de pessoas que estão até zombando. Eu pego a mim como exemplo, por quê? Porque está na mensagem. Então não estou me defendendo, não é isso. Como o teu pastor poderá fazer alguma coisa por você quando você não crê nele? Então há determinados pedidos de oração, ore por tal fulano, a pessoa já saiu. Ela saiu blasfemando. Tem pessoas que a gente vai, eu vou orar para... Não, nem precisa. Eu já ouvi isso. Não se preocupa não. Não precisa nem orar. E às vezes, familiares, assim, família está orando. Não, nós temos que orar. E faz parte da igreja. Então, tenha discernimento. Tem que buscar. Nós vamos orar por uma pessoa, assim, por exemplo. O evangelista vai lá no hospital, orar pela pessoa e tal, e a pessoa está para partir. Né? A pessoa está para partir, o evangelista vai lá e ora pela pessoa. Senhor, restaura a saúde e tal, assim. Às vezes a pessoa é curada, ou às vezes a pessoa morre. Agora nós vamos voltar para a palavra e entender que no Velho Testamento, não me recordo se é em Ezequiel, né, que fala sobre o ímpio. Ou Isaías, não me recordo bem a escritura, mas fala sobre o ímpio. Se o ímpio perecer, eu requererei da sua mão o sangue dele. Então, quando nós vamos fazer uma visita para alguém assim, orar pela pessoa, nós não vamos lá para só orar, nós vamos para evangelizar, perguntar por que ela caiu naquela condição, se ela já aceitou o Senhor Jesus Cristo, se ela está preparada para partir, se ela é uma cristã. Eu já fui orar por uma pessoa, não, eu sou cristã, a minha vida está certa com Deus. Está tudo certo com Deus. Eu estou certo com Deus. Eu só quero partir. Então a gente ora despedindo a pessoa. É o caso que eu citei, né? Eu orei por uma pessoa e tal. Então, ali a pessoa pega, demora poucos instantes, ela parte. Agora, para uma pessoa alcançar os benefícios de Deus, não, foi você quem errou. Foi você quem pecou. É você quem tem que buscar a Deus.
profeta Isaías chegou lá na casa, né? E falou, olha, você vai morrer. Aquele homem, né? Virou o rosto, Ezequias, né? Virou o rosto contra a parede, chorou, se lamentou, buscou a Deus. Volta lá e fala que ele vai viver mais 15 anos. Né? Então Deus tratou. Tem que vir a palavra primeiro. Vem a palavra primeiro. O assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor está ao nosso alcance. É a palavra de Deus. Então, aí a pessoa, eu pequei, eu errei. Aí ela tem que se humilhar, buscar a presença de Deus. Independente da condição que a pessoa é. Você vai ver que, por causa da humildade de Acabe, Deus poupou a vida dele, né? Deus poupou de trazer aquele mal sobre ele, só que veio sobre a casa dele. Mas ele não teve que passar por aquilo, porque ele se humilhou. Tem muita gente aí que está precisando de se humilhar na presença de Deus. Não está precisando de oração, não. Desculpem eu falar, parece que não, mas isso é um pouco grosso. Mas é verdade, tem pessoas que têm que se acertar com Deus. Você acha isso maldade? E Paulo que pediu para entregar para Satanás um jovem lá que estava saindo com a sua madrasta, para que a carne fosse destruída. Depois há relatos de que aquele rapaz se acertou, ele voltou para a igreja. Então, igreja, vamos entender uma coisa, tem muita gente que ainda não voltou para os braços de Deus, seja aqui ou em outra congregação que achar melhor. Por quê? Eu não tenho dificuldade, não voltou aqui, mas voltou para outra igreja. Está congregando? Está na comunhão? Está fiel a Deus? Amém. Isso é o que importa. Eu prefiro ver uma pessoa numa igreja do que no mundo. Então, às vezes, a gente está orando para Deus poupar a vida daquela pessoa, só está prolongando. Prolongando a vida daquela pessoa, também está prolongando a lista de pecados e erros e blasfêmias. Então, nós temos que orar, Senhor, trata com aquela pessoa. Senhor, ela precisa voltar, te aceitar. Teve uma mãe que orou pelos seus filhos toda a sua vida. Os filhos não se converteram em vida. Quando aquela mãe morreu, aí os filhos foram lá no cantinho. É aqui que a mamãe sempre orava por nós. A atmosfera da oração ali pegou e fez com que aqueles filhos se convertessem. Entendeu? Então, presta atenção na tua oração. Se você não está orando, Deus, poupa a vida, até mesmo de um filho, do meu filho, da minha filha. Não, Senhor, trata mesmo. Desce a mão. Mas e se perder? Deus não perde filho. Deus não perde filho. O que vai estar ali no seu histórico, eu orei para Deus tratar e Deus recolheu. Você tem que ter essa consciência. Se é filho, você tem que ter essa fé. Não é consciência, tem que ter essa fé. Não, eu orei para Deus tratar e Deus recolheu, então Deus sabe melhor, Deus sabe o que faz. Tinha uma moça que estava para morrer ali, e o irmão Brano orou por ela ali no hospital, né? Deus não chamou o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. E o irmão Brano orou por aquela moça e tal, e ela ia ficar bem. E no outro dia, eu estou indo para casa. Sim, minha filha, você vai ficar boa. Não, eu estou indo eu estou partindo. Sim, você vai voltar para casa. O profeta orou, o irmão Brano orou e tal, você vai ficar bem. Está tudo bem agora. E sabe o que aconteceu? Deus recolheu aquela jovem. O irmão Brano estava viajando, depois ele foi lá e perguntou. Ele pegou e foi questionar a Deus porque recolheu aquela moça. Deus não deu explicação para ele. Deus não deve explicação para nós da maneira que ele trabalha. Aí o que aconteceu? Ele pegou, daí depois de um tempo, né, ele estava lá na caverna, orando lá, Deus chegou para ele e falou, eu tirei a vida dela, porque um bom tempo atrás já era para ela partir. Já era para ela partir. Ela estava se afogando, tal, salvaram. Foi mais uma chance que eu dei a ela. Não tinha uma família ali orando por ela? Hein? E ali no hospital, qual que foi a oração? Para estar certa com Deus. Né? Veja os modelos, nós temos muitos modelos. E daí depois o que aconteceu? O irmão Brana pegou, foi procurar a família, procurou a mãe e perguntou. Ela tinha quase se afogado? Sim, há um tempos atrás e tal, e quando era mais jovem, sei lá. E foi dada uma nova chance para ela. Então, ali está confirmado. Não se preocupe, você tem que orar para Deus tratar, porque é mais importante uma pessoa ser restaurada espiritualmente do que fisicamente. O que importa é a condição da alma da pessoa com Deus.
A carne e sangue não herda o reino de Deus. A carne e sangue vai se tornar pó. Mas a alma é eterna, ela nunca morre, se ela vem de Deus. Então você ora, Deus recolhe. Não, aí, tá vendo? Deus recolheu, não tratou. Deus tratou, recolheu antes que pecasse mais. Então é trabalho de Deus, o nosso trabalho é investigar, é saber o porquê nós estamos orando. É uma coisa que é um ensinamento, nós devemos saber pelo que nós estamos orando. Às vezes nós estamos orando, Senhor, Senhor, ajuda, socorre e tal. E a pessoa está lá zombando, gastando o que tem, né? Em que situação que fica? Vocês entenderam? Não é que não, o pastor não ora mais. Eu oro, todos os pedidos que estão aqui, eu oro por todos. Por todos, cada um deles. Mas vamos investigar essas coisas. Por que o senhor está falando isso? Para a nossa oração ser melhor direcionada. Tá bem?